Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos realizar aqui o cálculo para saber a quantidade diária que nós devemos tomar de água por dia. Nós vimos aí na aula anterior que nós estamos recebendo o valor que a gente digita aqui no nosso campo aqui, no nosso formulário, e estamos recebendo aqui o nosso peso controle. Bom, sabendo disso, a gente pode então partir para realizar o cálculo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar aqui meu print, então eu vou definir aqui uma variável. Como o valor que eu quero que seja exibido vai ser número quebrado, por exemplo, 1.5, 2.8, etc., o tipo dessa variável aqui vai ser doble. Então, depois que eu definir o tipo, eu posso definir um nome. Então, eu vou dar aqui o nome de peso. Você pode dar o nome que você quiser. Em seguida, eu posso atribuir o meu peso controller. Então, mas se eu pegar aqui e colocar peso controller e pegar o valor, ele aqui já vai me dar um erro aqui na linguagem. Por quê? Porque o nosso peso controller aqui, a gente recebe do tipo texto, ou seja, a gente recebe um string aqui. Então, para mim utilizar o valor que eu recebo aqui para o tipo dobro, ou, por exemplo, para o tipo inteiro, eu preciso converter o valor que eu recebo aqui. Isso é muito simples, pois a gente já tem isso pronto aqui na linguagem. Então, eu vou apagar aqui. Então, para converter aqui para o tipo dobro, que é o tipo que eu estou utilizando aqui, na minha variável peso, eu utilizo aqui dobre, coloco um ponto e coloco parse. Ou seja, vai parsear, vai converter a minha string em double. Então, aqui no source, eu vou colocar o meu peso controle texto, ponto e vírgula aqui no final. A partir desse momento, o valor que eu recebi aqui digitado já vai estar do tipo double, então eu posso fazer os cálculos que eu quiser. Então, abaixo aqui do double, eu vou criar mais uma variável, também do tipo double, que vai fazer o cálculo para mim do ml. Você pode dar o nome que você quiser. Aqui eu vou dar o nome de ml, que vai ser igual ao meu cálculo. Aqui o cálculo eu vou pegar o peso, ou seja, eu vou pegar o valor do formulário e vou multiplicar. Na maioria das linguagens a gente tem 4 operadores básicos, que é o de menos, o de mais, a barra para divisão e o asterístico para multiplicação. Então aqui eu vou pegar o meu peso, vou multiplicar por 35. Que de acordo com alguns artigos aí, se a gente pegar o peso da pessoa, multiplicar por 35, então vai definir aí a quantidade média de água que a pessoa deve tomar diariamente. Então coloco aqui um ponto e vírgula no final. Feito isso aqui, então eu posso exibir o resultado. Eu poderia vir aqui abaixo e dar um print, ou eu poderia criar uma variável para ser exibido nessa função aqui mesmo. No entanto, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável. Então aqui fora da função, abaixo aqui do texto editing control, pode ser acima também, eu vou criar aqui uma variável aqui do tipo string e vou dar o nome de resultado. Você pode dar o nome que você quiser. E vai iniciar aqui vazio. Vou até deixar um espaço aqui bem explícito, mas não é necessário, tá? Então eu tenho aqui a minha string resultado vazio com valor inicial. E aqui, dentro da minha função, eu vou chamar então a minha variável resultado, que vai ter um valor. Que eu vou colocar entre aspas duplas aqui, vou escrever: você deve tomar x ml de água diariamente. Ponto e vírgula aqui no final. No lugar desse x aqui, eu quero que seja exibido aqui o valor. Mas eu não posso chegar aqui, por exemplo, como eu coloquei aqui, e colocar ml. Para mim ter acesso ao valor aqui dessa variável ml, ou de qualquer outra que eu quisesse colocar aqui em resultado, eu tenho que vir aqui e colocar o sinalzinho de dólar. Então, coloquei o sinalzinho de dólar, eu posso colocar, então, o nome da variável que eu quero acessar, ou seja, que eu quero que seja exibido aqui o valor. No meu caso, ml, porque na minha variável ml aqui vai guardar o cálculo, que é o que eu quero exibir aqui. Então, agora, quando eu clicar aqui no botão calcular, ele vai chamar a função calcular, vai pegar o valor aqui no formato dobro, vai fazer o cálculo aqui, multiplicando o peso, vai guardar aqui na variável resultado a mensagem já com o resultado que eu quero. E como aqui na minha string resultado vai ter o resultado que vai vir aqui, eu posso colocar ele onde eu quiser. Então eu vou descer aqui abaixo, você pode exibir o resultado onde você quiser, mas eu vou exibir ele logo abaixo aqui do meu botão calcular. Eu vou exibir também fora do meu formulário. Então aqui fora do form, vou colocar aqui uma vírgula. Então aqui fora do form, eu vou chamar o widget test. E esse meu widget test vai exibir aí o meu resultado. Então agora eu posso aqui dar um restart. Vou aqui no meu formulário, vou colocar aqui um valor, por exemplo 80, e vou clicar aqui em calcular.
Ao clicar em calcular, nada é exibido aqui na tela. Por quê? Porque a minha tela aqui não sabe que ela deve ser alterada, ou seja, que o meu estado aqui da tela ela tem que mudar para exibir aqui um novo estado com a mensagem que eu quero. Então, para isso, existe aqui uma função já pronta também, chamada setState. Então, deixa eu subir aqui acima. E dentro aqui do calcular, eu vou recortar tudo que está aqui dentro. Vou dar um Ctrl X. Então, vou chamar aqui o método setState. Basta você clicar em setState. Perceba que ele cria para você todo o bloco de conteúdo. Então, dentro desse setState, eu vou colar, então, o que nós já havíamos feito. Se eu fizer isso e salvar aqui, perceba que só ao salvar, ele já me exibiu ali o resultado, ó, devido ao método setState aqui. Então, mesmo que a tela seja stateful, como a gente já viu, ou seja, que permite aí alteração de estado, de forma nativa aqui, você também precisa chamar o método setState para informar a tela que a tela deve ser alterada, então exibir aqui um novo resultado. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 60, clicar aqui em calcular, ele já vai me exibir ali o cálculo. No entanto, você perceba que o cálculo está vindo aqui inteiro. Para que o resultado fique em ml, eu preciso converter então esse peso para ml. Então aqui basta você vir aqui no final, colocar barra 1000. Vou salvar agora, vou clicar em calcular novamente e perceba que agora sim ele está me exibindo aqui, ó, você deve tomar 2,1 ml de água diariamente. Então agora, para melhorar a questão visual, basta você aplicar aqui um estilo visual nesse texto. Então, descendo aqui abaixo, a primeira coisa que você pode fazer é colocar um padding somente aqui no topo. Então aqui para a gente incorporar aqui o nosso texto dentro de um padding, ou seja, de um espaço, a gente pode clicar aqui no widget que a gente quer. Você não pode clicar aqui na variável, tá? Ele vai te dar outras opções se você clicar aqui, ó. Então você clica no widget que você quer, então você clica no íconezinho amarelo, então você pode incorporar dentro de um padding. Aqui, como a gente viu, eu não quero em todos os lados, você pode colocar em todos os lados se você quiser. Eu quero aqui somente, então vou colocar aqui only no topo. Então coloco aqui top, e aí vou colocar aqui, por exemplo, 15. Vou salvar aqui, e acho que ficou bom aqui esse espaço. E para você acrescentar aí o estilo, basta você, da mesma forma que a gente fez aqui em cima, sempre que tiver o de texto, basta acrescentar aqui o style. Então aqui para economizar tempo, vou até copiar aqui, ó, Ctrl C, venho aqui, coloco uma vírgula e coloco aqui o meu style em um só vou aumentar a fonte aqui, vou salvar e bacana. E caso você queira acrescentar outros estilos, fique à vontade. E se você também quiser centralizar aí o texto, a gente já viu, mas basta você vir aqui no final, utilizar text alignment, então text alignment ponto center. Ctrl S para salvar e ele centraliza o texto. Então aplique um estilo diferente aí e o visual aí conforme as suas necessidades. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.